O caso de hoje aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, aqui no Brasil, onde uma história fala sobre o contato direto e até mesmo sobre o sequestro de um homem. Se você gosta do tipo de conteúdo que postamos no canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos para que eles cheguem em mais pessoas. Nos siga nas nossas redes sociais, hoje vamos conhecer o caso Aeromar. Essa história, segundo as matérias e vídeos sobre o assunto, teve início em Vitória, no Espírito Santo, onde existem praias ricas em conteúdo mineral e é um local onde vários avistamentos já foram relatados. Isso ao longo de anos. Inclusive nos últimos anos, existe uma foto intrigante sobre um desses relatos que teria acontecido próximo ao Mochuara, em Cariacica. O registro teria sido feito quando o autônomo Márcio Andrade, de 36 anos, voltava de Santa Teresa, região serrana do Espírito Santo, na tarde de um domingo em 2017. A mesma pessoa conta que um mês antes do momento dessa foto, viu um OVNI na mesma região, só que era de noite e ele tinha uma luz intensa azul. Ele achou até que pudesse ser um balão, mas ele ficou muito tempo parado e não tinha um comportamento natural do voo de um balão. Outras pessoas já viram também OVNIs na região, principalmente nos bairros Bubu, Campo Verde, Antônio Ferreira Borges e Prolar. Um pesquisador e administrador do grupo Conexão Ufológica chamado Gilberto Ferreira Dias, que faz pesquisas em todo o país sobre isso, diz que essas aparições acontecem em todo o Brasil, em várias regiões diferentes, mas tem incidência maior em locais cujo os solos são mais ricos em minerais, exatamente como eu falei sobre as praias. Eu achei interessante mostrar esse registro, inclusive mais atual, principalmente porque muita gente acha que não temos mais muita coisa nova com relação a relatos de ufologia. Eles acontecem, porém normalmente são notícias muito curtas e que não criam tanto alarde. Nós tivemos, por exemplo, o caso de Magé recentemente, com tantos vídeos que muita gente viu e simplesmente não se fala mais nisso. Então, quando surge uma história assim, eu creio que como há pouca busca sobre esse tipo de tema, a mídia prefere não dedicar tanto espaço e trabalho assim para algo que não vai dar o retorno esperado, não vai ter os cliques que eles esperam. Então, ou acontece só uma notinha ou simplesmente eles ignoram a notícia. Mas voltando ao caso do Aeromar, tudo começou no final de 1979, quando um jovem chamado Aeromar, que vendia bebidas na praia, disse publicamente para quem o conhecia que havia avistado alguns OVNIs nos dias anteriores na mesma cidade. Segundo ele, uma série de objetos discoidais estavam sobrevoando a região, todos em uma posição muito próxima um dos outros e muito iluminados. Quando essa história se espalhou, alguns dias depois que o Aeromar viu esses objetos, ele notou 3 homens vestidos de terno e gravata se aproximando da sua barraca de bebidas na praia. Inicialmente ele já estranhou porque era uma época de muito calor e também não é natural que pessoas andassem com terno e gravata naquela região. Esses homens teriam se aproximado e disseram que queriam conversar com ele. O Aeromar ficou bastante assustado, ele disse que achou que inicialmente fossem policiais e isso não se sabe o porquê foi o motivo para ele fugir e evitar a praia por alguns dias. Não se sabe se ele tinha alguma outra complicação que resultou nessa atitude, não é muito bem explicado em nenhuma matéria sobre o caso. Mas acredita-se que seja devido à situação do país na época. Passaram-se alguns dias e o Aeromar tentava retomar a sua rotina, até que em uma ocasião, quando voltava para casa, depois de se encontrar com a sua namorada, já durante a noite, ele viu um carro com os mesmos 3 homens de preto dentro. Novamente ele se sentiu acuado e correu para casa, achando que não tinha sido seguido, porém de repente algo estranho aconteceu com ele. O Aeromar simplesmente não conseguia mais escutar nada. Sem motivo aparente, ele ficou surdo. A sua mãe acabou o levando ao hospital, não se tem registro de nada físico que tenha causado essa surdez, e esse problema durou pelo menos um mês até que ele conseguiu ouvir novamente.
Aos poucos, o Aeromar tentou mais uma vez retomar a normalidade da sua vida. Saindo de Vitória, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde começou a trabalhar em uma padaria. E sem que ele esperasse ou se lembrasse naquele momento das situações estranhas que ele já tinha vivido, aqueles fatos novamente vieram à tona a partir do momento em que, ao sair do trabalho à noite, ele viu 2 dos homens de terno caminhando em sua direção. Mais uma vez, o rapaz correu na direção oposta, tentando despistá-los. Dessa vez, aparentemente, esses homens já esperavam a sua fuga, pois ele encontrou um terceiro homem também vestido de terno, assim como os outros, à sua frente, vindo de um ponto de ônibus. Mesmo assim, com o coração acelerado pelo medo do que poderia acontecer com ele, o Aeromar conseguiu fugir e voltou para a padaria. Os seus amigos de trabalho o viram chegar desesperado e perguntaram o que tinha acontecido, e ele acabou contando que a polícia de Vitória o estava perseguindo, porque para ele, aqueles homens eram policiais. O seu chefe estranhou a história, ainda mais pelo fato de ele dizer que a polícia de outro estado estava atrás dele, sendo que aparentemente ele não tinha feito nada fora da lei, nada de grave. Sendo assim, o chefe dele o acompanhou até a delegacia mais próxima para fazer um registro dessa informação como intimidação e também checar se havia alguma denúncia contra ele que ele ainda não sabia. Mas não havia nada. Porém, o Aeromar estava completamente paranoico com essa história toda e não se comportava mais do mesmo modo porque ele se sentia sempre perseguido. Foi aí então que veio a ideia de ele se mudar para São Paulo, uma cidade maior, onde na mente dele seria mais difícil de ser encontrado. O Aeromar então mudou-se para São Paulo e começou dessa vez a trabalhar em uma empresa elétrica e dividia um quarto com outro homem para diminuir os seus custos, tendo em vista que São Paulo sempre foi uma cidade mais cara. Em uma determinada noite, enquanto ele fazia o seu trajeto do trabalho para casa, um carro parou à sua frente e a porta se abriu. Segundo o relato, ele sabia que não era seguro e na cabeça dele ele não deveria, mas acabou entrando no carro sem questionar, como se algo o atraísse até esse carro que ele não entendia o que era. A porta do carro então se fechou assim que ele entrou e lá dentro estavam os 3 homens, aqueles mesmos de quem ele estava fugindo desde Vitória. Depois no Rio, isso já faziam alguns meses. Esses homens dirigiram o carro por um tempo, saíram da cidade e entraram em uma área arborizada onde pararam o carro. O Aeromar ficou apreensivo pela situação, sem imaginar o que poderia estar para acontecer, e de repente esses 3 homens caminharam até um grande OVNI cercado por algum tipo de anel luminoso que pairava acima do solo. Os homens caminharam até próximo àquela máquina que emitiu um raio de luz e de repente eles estavam dentro do objeto. O Aeromar sentiu-se sem forças, ele mal conseguia ficar em pé e automaticamente procurou um lugar para se apoiar, avistando algo que parecia uma cadeira, onde ele se sentou e tentou se recuperar. Porém, para o seu espanto, dos braços daquela cadeira, que parecia uma cadeira de dentista, apareceram alças que seguraram seus pulsos. A sua cabeça também foi presa porque uma barra de ferro pressionava sua testa para trás, enquanto outro dispositivo apertava o seu pescoço. Os homens, que estavam sempre vestidos de terno, nesse momento mudaram de forma. As roupas foram retiradas e eles já estavam com um aspecto completamente diferente. Sem o Aeromar entender como isso aconteceu exatamente. Aqueles homens agora tinham uma pele esverdeada e meio com escamas, como se fosse a pele de um réptil, algo assim. O Aeromar conta que aqueles seres começaram a interrogá-lo e dizer a ele coisas que aconteceriam a ele e à Terra. Uma porta então se abriu à frente dele, onde ele pôde ver cadáveres humanos pendurados pelos pés em ganchos. O teor dessa conversa aparentemente foi apagado da mente do Aeromar com o choque de ver aqueles cadáveres dispostos daquela forma. O que ele se lembra é que ele foi deixado próximo a um teatro, perto de onde ele morava, e na cabeça dele tinha uma informação de que ele não deveria contar o
que viu ou soube o que pode ser a resposta a ele ter esquecido o que ele viveu lá dentro. Ele notou também que já havia se passado algumas horas porque já era madrugada. Sem entender o que aconteceu ainda, ele voltou ao seu quarto completamente em pânico e começou automaticamente a contar a história toda ao seu colega de quarto. Ele estava chorando muito quando uma estranha força empurrou seu corpo jogando contra a parede. E na sua mente ele se lembrou que não deveria falar sobre a experiência que viveu ou ele iria sofrer. É dito que o Aeromar chorou por um tempo sem saber o que fazer. Alguns dias mais tarde, o seu amigo entrou em contato com o jornal O Globo e contou tudo o que ouviu e o que aconteceu com o Aeromar. Com a história pública, o Aeromar então foi procurado por um hipnólogo chamado Dr. Berezovsky, que o convenceu a fazer uma regressão hipnótica. Ele estava em pânico total no momento da sessão, algo que ele nem mesmo esperava acontecer, e não conseguiu dar mais detalhes de tudo que ele passou. Ainda durante a sessão, ele ficava dizendo que eles o levariam, e o que deixa essa história mais estranha é que todos os textos dizem que o Aeromar desapareceu alguns dias depois, ninguém mais o viu, ninguém sabe para onde ele foi ou o que aconteceu com ele. É como simplesmente se ele continuasse fugindo dessa sensação de perseguição que ele sempre teve desde que ele viu pela primeira vez esses tais homens de preto. Comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar dessa história. Para mim foi uma história nova, sugerida pelos inscritos inclusive. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.